Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Nos Ajudamentos de Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa bonequinha Tiana, né? Lembrando que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá bom? E a Tiana, gente, tá muito linda, muito fofa mesmo, olha só. Que coisa mais linda essa bonequinha, gente, olha só. A roupinha dela, que coisa mais linda, a botinha, os caixinhos, tá muito linda, muito fofa mesmo, tá? Então não perde tempo, deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo também, tá bom? E eu vou te ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá bom? A aula de hoje está imperdível, você vai amar fazer essa bonequinha. Então agora vamos lá, passo a passo. E agora nós vamos dar início ao corpinho. Nós vamos iniciar unindo as perninhas, tá? Então, eu já coloco elas nessa posição. Fecho aqui, eu vou juntar aqui ó, as duas partes, né, da perninha. E vou ver o pontinho que fica aqui do lado, no caso, esse aqui, ó. Ficou aqui bem de ladinho. Então, esse ponto aqui é onde eu vou fazer um ponto baixo, né? Então, vou fazer aqui, ó, um nozinho no meu fio. Venho no pontinho aqui, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pegar a outra perninha e vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou colocar a pontinha do pé pra cima e vou fechar aqui, ó. E o pontinho ficar de lado é o pontinho que eu vou pegar pra fazer o ponto baixo. Então, o meu ponto é esse daqui, ó. Então, vou fazer aqui, nesse ponto, um ponto baixo. E vai ficar desse jeito. Agora, eu vou na perninha, aqui no pontinho do lado, ó, faço um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. Então, agora eu vou dar a volta aqui na perninha. Vou fazer ponto baixo, dando a volta, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui, olha, dei a volta. E agora, ó, trabalhei todos os pontinhos. Agora, a gente vai trabalhar na correntinha. Então, venho nessa primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Agora, eu venho na perna, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo que temos aqui na perna, tá? Então, aqui eu vou dar a volta. Quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu volto com você pra gente continuar. Pronto. Cheguei aqui, ó, no final aqui da perninha, né? Trabalhei todos os pontinhos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto baixo. Esse ponto aqui, gente, olha, foi o ponto que a gente fez, né, na perninha, em seguida a gente fez as correntinhas. Então, esse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto em cima dele, tá? E agora eu vou na correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Então, agora nós finalizamos a carreirinha da união, que foi a carreirinha de número 26, tá? Onde a gente uniu as pernas, né? E nós trabalhamos as correntinhas do lado de lá e agora do lado de cá, tá? E a nossa carreirinha finalizamos, ó, cheguei aqui no finalzinho. Agora, nós temos aqui um total de 30 pontos baixos nessa carreirinha. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E já vou marcar o meu primeiro pontinho. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 27. Essa carreirinha aqui eu vou fazer somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 27 até a carreirinha de número 30, tá? Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você.
Finalizei a carreirinha de número 30, permaneço com os meus 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a troca de fio. Vou nesse primeiro ponto, faço um baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio. Agora a gente vai utilizar esse tom de rosa aqui. Vou fazer aqui um nozinho. Venho aqui nesse ponto onde eu fiz o baixíssimo. Então, aqui nesse ponto eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E agora a gente tá iniciando a carreirinha de número 31. E nessa carreirinha vai ser só isso, ó, ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás do ponto, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 31, permaneço com a mesma quantidade de pontos. E agora, a gente vai nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo e vamos novamente trocar o fio. Vou cortar, vou puxar aqui. Agora, a gente vai trabalhar, a gente vai voltar a trabalhar com esse rosinho aqui mais claro. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui nesse primeiro ponto. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto, tá, gente? Vou fazer, ó, ponto baixo aqui, pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, essa carreirinha aqui é a carreirinha de número 32, e vai ser desse jeito, ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás do ponto, tá? Eu vou fazer aqui essa carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 32 e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 33. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e agora eu vou marcar o primeiro ponto. Então, nessa carreirinha de número 33, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz, olha, 1, 2, 3 pontos baixos, e aqui no próximo já vai ser a minha diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 33 e agora eu tenho 24 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 34. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar o primeiro pontinho. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 34 até a carreirinha de número 40. Vai ser somente ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 40, permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora a gente vai prender os bracinhos na próxima carreirinha, essa que a gente vai iniciar agora, nessa. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 41. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer o ponto baixo, vou marcar. Agora a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, nós vamos prender o bracinho. Vou pegar aqui o bracinho. Vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto do braço.
Coloquei minha agulha, agora eu venho aqui na bonequinha, no corpinho dela, e vou pegar esse primeiro ponto. Então, aqui eu estou pegando o pontinho do braço e o pontinho do corpinho, tá? Pego o fio, trago, vou puxar aqui para o ponto não ficar muito folgado. Agora eu vou fazer um ponto baixo, fazer do mesmo jeito. Coloco minha agulha aqui no braço, pontinho do lado, né? E vou aqui no corpinho, pegando o pontinho do lado, é o ponto que eu trabalhei, tá? Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Novamente, vou no bracinho e agora eu venho aqui no corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, no bracinho e agora no corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Então, aqui eu prendi o braço com 4 pontos baixos. Agora, a gente vem aqui na parte da frente e vamos fazer aqui na parte da frente 8 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos aqui na frente. Agora, a gente vai prender o outro bracinho. Coloco minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto do braço. Venho aqui no corpinho, passo minha agulha. Estou pegando o braço e o corpinho. Passar essa pontinha de fio aqui pra a parte de dentro, tá? Agora, eu pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Vou aqui no pontinho do lado, aqui no braço, né? E agora eu venho no corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Agora, a gente vai aqui no bracinho novamente. E agora eu venho no corpinho. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Agora, eu vou no último ponto do braço. E agora eu venho aqui no corpinho. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Prendemos o outro braço com 4 pontinhos também, tá? E agora vamos fazer 2 pontinhos aqui, ó, pra gente finalizar essa carreirinha. Então, faço 1 e 2 pontos baixos. Finalizamos a carreirinha de número 41, a carreirinha que nós prendemos os bracinhos, né? E permanecemos com a mesma quantidade de pontos, porque a gente não fez aumento nem diminuição, então a gente permanece com os 24 pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 42. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora, nessa carreirinha de número 42, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz aqui os 2 pontinhos, agora eu vou fazer a diminuição. Próximo. Novamente, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir essa sequência, tá? E vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 42 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Já coloquei mais enchimento, deixando o lugar aqui, ó. Deixei o lugar aqui para colocar o bastão de cola quente, tá?
E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 43. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse pontinho. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o pontinho, agora eu vou fazer uma diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 43 e agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, como você pode ver, né, já coloquei o bastão de cola quente, tá? E coloquei mais enchimento, tá bom? Agora a gente vai fazer a troca de fio. Vou tirar aqui o marcador, venho nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Deixa eu afastar aqui o enchimento, que ele tá no meio, não pode. Então, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um baixíssimo aqui. Vou cortar o fio. E agora a gente vai utilizar o fio cor de pele. Vou fazer aqui um nozinho no fio. Agora eu venho aqui nesse ponto onde eu fiz o baixíssimo e vou fazer ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Deixa eu colocar a pontinha de fio aqui no meio, gente, que eu vou fazendo, já vai escondendo, né? Então, vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Estamos iniciando a carreirinha de número 44, tá? Ó, ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui essa carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 44, tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 45. Então, vou fazer aqui um ponto baixo nesse primeiro ponto. Vou marcar o primeiro ponto. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 45, permaneço com os 12 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador, venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, vou cortar o fio, tá? Vou puxar bem, olha, já tá bem presinho. E aqui tá o corpinho da nossa bonequinha, tá? Já tá prontinho e finalizado. E o bastão, depois quando a gente fizer a cabecinha que a gente for encaixar, se você achar que tá grande, você pode cortar aqui assim, mais ou menos um dedo, tá? Então, gente, a nossa bonequinha aqui, ó, o corpinho dela já está prontinho e finalizado. Então, agora a gente vai reservar o corpinho da nossa bonequinha. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado da nossa linda bonequinha Tiana, tá muito linda, muito fofa, né? Então já deixa aquele joinha aqui pra mim, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E também deixa seu comentário, eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!